Boa noite, tô de volta, Cris Olival, pela Omni, hoje numa nova live muito legal. Olha só, a gente trouxe de novo a Clarissa Martins, aquela querida, para falar de um assunto muito legal, ligado a propósito, felicidade, né? A alegria. E aí a gente hoje tá muito afim de ouvir novamente a Clarissa, uma pessoa fantástica, né? Que traz muito, agrega muito no conhecimento que ela tem, tá? Na verdade, o que acontece? O tema de hoje, quando a gente fala de pessoas e fala de ser, né? A gente tem que falar um pouquinho de atitude. E Clarissa, melhor do que ninguém, para falar sobre isso, né? Clarissa é jornalista, é consultora, é professora da UNAT UERJ e ultimamente, né, depois de todo esse trabalho que ela vem desenvolvendo, ela se tornou consultora quântica, né? E a Clarissa é um exemplo vivo de uma série de mudanças, né? Pessoais, comportamentais, uma série de mudanças que ela mesma foi fazendo em si e se modificou, né? Clarissa acabou de escrever aqui para mim, Cris. Entra aí, Clá. Não tô te achando para te chamar. Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Olha, gente, eu tô dando risada porque é assim, a Clarissa ainda não apareceu aqui. Mas enfim, vamos conversando um pouquinho enquanto isso, né? A gente fez umas lives bem bacanas aí que vocês devem vocês, que a gente colocou um link, tá? E esse link para vocês depois falarem um pouquinho sobre o que vocês acharem. É uma pesquisa, na verdade, para vocês falarem, do que acharam da live, tá? Dar algumas opiniões. E eu queria até pedir para vocês mandarem sugestões de live para nós, né? Que eu acho que é bem bacana. De repente vocês têm algum assunto que vocês acham legal e de repente vocês mandam e a gente vai fazer uma live aí atendendo às expectativas de alguns clientes, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar enquanto a Clarissa não entra, semana que vem a gente vai ter uma live direto de Portugal. Olha, da terrinha, que delícia. Cláudio Starek vai estar com a gente fazendo uma live falando sobre o ponto cego da liderança, né? Cláudio mora lá agora, ok? E ele tem uma experiência, uma bagagem também muito bacana. Então a live da semana que vem promete muito, tá bom? Agora, Clarissa já tá aqui, a gente já tá chamando. E vamos começar, porque tá todo mundo super curioso para ver o que a Clarissa tem para falar. Ainda não entrou. Clara! É tudo suspense, né, Clarissa? Poxa vida. Caramba! Aqui tá para mim, tá aguardando você entrar, mas enfim, né? Outra coisa, gente, queria saber um pouquinho de vocês. Tô online, a Clá pôs, mas não tá aparecendo pra mim. Continua aguardando pra você entrar, Clá, só um pouquinho aí. Gente, olha, é ao vivo, essas coisas acontecem, adoro, né? Adoro. Clá, problemas de comunicação. Sabe o que eu tô pensando? Talvez essa seja um bom assunto pra gente tratar. Não é? Um bom não, você não acha não, é o melhor. Porque eu tava aqui esperando, não entrava ao vivo pra mim. Não entrava nada. Aí a Thalita me liga, Clarissa, você não está online. Eu falei, eu estou. Estava aparecendo, e aí eu tentei colada, desculpa pessoal, mas eu tentei, já adiantei alguns assuntos, tá tudo ótimo. Claro, você já adiantou a agenda, eu tava ouvindo, você adiantou a agenda da Omni, semana que vem tem Cláudio Starek, olha como é que eu sei tudo. Tava online. Ainda tá tudo bem com você?
Tudo ótimo, ainda bem. Ainda mais agora com você. Ah, que bom, que bom, que bom. Também amo. Então, ó, não vamos perder, já perdemos 5 minutos de conteúdo. Tô doida, doida para que você fale de propósito, felicidade, alegria, tudo de bom, né? Pra gente dar uma energizada, né, amor? Então, Então, vamos lá. vamos Eu lá. vou. Uma coisa meio básica, assim, antes da gente começar a falar de que é propósito, é bom a gente entender que a saúde. Vou ler uma frase aqui para vocês: a saúde é um meio e não um fim da existência. É um bem instrumental, uma condição aproximada ao sentido de bem-estar e que possibilita a realização dos nossos propósitos de vida. Então, na realidade, o propósito tem a ver com saúde, tem a ver com a gente estar bem, porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente tem um propósito e faz o que a gente gosta, tudo flui na nossa vida. A gente entra em fluidez com o universo, né? Quando a gente entra nessa onda do universo. Então tem a ver com saúde, tem a ver com que a gente se conhecer, tem a ver com saúde, tem a ver com um montão de coisa. Mas acima de tudo, o propósito ele é a nossa bússola interna. Ele não tem absolutamente nada a ver com a parte de fora, né? É uma bússola interna que a gente tem. Agora, se a gente não se conhece, se a gente não se permite se conhecer, como é que a gente vai saber para que caminho ir? Né? Essa bússola tem que estar alinhada e a gente só consegue esse alinhamento quando a gente consegue se conhecer. É uma coisa assim, é inerente à outra, né? Para a gente ter um propósito e seguir com ele, a gente tem que se autoconhecer muito, não é pouco não, é muito. Porque aí quando a gente se autoconhece, a gente vai conhecer as nossas fragilidades, as nossas forças, os nossos valores, a gente vai com nossos talentos. Né? Então, esse processo de introspecção e de autoconhecimento é o primeiro passo para que a gente comece a ir pelo propósito. Né? Não é uma coisa. Não adianta ficar buscando fora. Ah, eu gosto de trabalhar com tecnologia. Eu gosto de tecnologia, vou trabalhar com tecnologia. Não necessariamente. Eu posso gostar de tecnologia para o meu prazer e tal, assim, para usar e ser bem, me dar bem com isso. Mas não necessariamente isso tem a ver com os meus valores. Não, isso não necessariamente tem a ver com aquele meu caminho interno de realização pessoal. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui. É sobre propósito. E o propósito tem a ver principalmente com a gente descobrir quem a gente é, acreditar no que a gente é e bancar quem a gente é, que é o mais difícil. Né? Que na realidade parece fácil. Ah, não, é muito fácil saber o que eu gosto e viver a minha vida, mas claro que não. Né? Tá aí a coisa mais difícil do propósito é justamente isso. Você pode até descobrir, se começar no processo de autoconhecimento, começa a meditar, começa a fazer várias coisas interessantes para se autoconhecer, faz trabalhos de carreira, etc. e tal. Aí se conhece. Só que aí você vai ter que, na hora que você começa a se conhecer, você começa a se privilegiar. Você começa a se focar. Focar em mim. O foco sou eu. E aí, quando você dá o foco em você, você vai começar a dizer não para um montão de gente. Você vai começar a dizer não, a não priorizar mais o outro, e sim a você. E aí você começa a criar a ter problemas de relacionamento, ou você começa a mudar os seus relacionamentos. As pessoas do seu redor, sua mãe, seu marido, sua esposa, começam a não entender por que você está tão diferente. Por que agora você não faz mais a comida que eu gosto de comer? Por que você agora não limpa, você não arruma do jeito que eu gosto? Você não faz a coisa... Porque eu não estou mais focada na relação, no todo, no externo. Eu preciso desse tempo para mim, para descobrir, para me realizar como pessoa. E aí, é uma pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Eu gosto de fazer o que eu tenho prazer em fazer o que eu faço, porque é muito importante a gente entender que para você ser realizado, você vai ter que fazer bem o que você faz e você tem que conhecer muito isso e você tem que conhecer muito esse porquê. Né? Então, começar a buscar esse porquê. Né? Para começar a história toda, existe uma premissa budista que diz que todo mundo quer ser feliz
e evitar o sofrimento. Isso é uma premissa budista. Todo mundo quer felicidade, não quer sofrimento. Então, se a gente quer isso, né, o que é a felicidade para a gente? O que eu estou buscando, o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo para buscar a minha felicidade? Isso é inerente ao ser humano. Mas será que realmente eu estou dando asas a isso? Será que realmente eu estou me permitindo buscar a minha felicidade? Ou a minha felicidade está relativada a, não, eu tô, aquela frase que é ótima, eu tenho marido, tá bom, eu tenho meus filhos, a minha família, trabalho aqui com uma coisinha, mas realmente não estou tão satisfeita, mas tudo bem, minha família, não precisa ser assim tão perfeito, né? A vida não é perfeita. E aí você vai levando aquela vidinha morna, sabe? De mulher, de mãe, de esposa perfeita, de mãe legal. Mas e você como mulher? E você como pessoa? Ou homem, e você como homem? Você está satisfeito com o que você faz? Ou você prefere ir levando a coisa sabe, na banho-maria, como se diz, né? Banho-maria. Para a gente falar de propósito, a gente tem que falar de felicidade e principalmente de autenticidade, né? A gente não consegue achar a gente não consegue achar o nosso propósito sem a gente bancar a nossa autenticidade, né? Isso é básico, né? Então, assim, quando a pessoa alinha o que ela é, né? O que ela é como pessoa, os valores dela, o que ela gosta de fazer, o que traz felicidade, o que traz prazer, o que ela alinha isso com o que ela faz na vida profissionalmente, é uma potência. É uma potência máxima. E aí, assim, por quê? Porque a gente flui junto com o universo. E na hora que a gente está fluindo com o universo, ele te ajuda, cara. Isso não é papo de gente holística, não, gente. Isso é energia. Volto de novo eu para a história da energia. É papo de holístico, sim, mas isso é real, é o que acontece, né? Então, assim, quando a pessoa alinha tudo isso, vai virar potência. Para Jung, né, a gente não nasce indivíduo. Para o Jung, a gente se torna indivíduo, né? Tem toda a infância, tem a nossa criação, tem a educação, os conceitos, os valores que a família te impõe, né? Você depois é que vai crescendo e se tornando um indivíduo e buscando os seus valores, o que você gosta de fazer, quem você é. Até então, você vai seguindo o rumo da família, né? Vai seguindo aquela base. E se engessando dentro, de repente, eu falo por mim, porque eu passei, eu sempre fui aquela pessoa arteira que sentava, falava alto e fala até hoje, sentava de perna aberta, era muito moleca. Então, assim, dentro, Clarissa, fecha a perna, Clarissa, fala baixo, Clarissa, não sei o quê. Sabe assim, aquela coisa que você vai o tempo todo sendo tolhida para você encaixar dentro do padrão da sociedade, o padrão externo. E vai abrindo mão da sua autenticidade, de você ser quem você é, de falar alto, de rir, de dar gargalhadas, né? Porque não é muito bonito você dar gargalhada. Claro que é! Eu e Cris, a gente sabe muito disso, né? Muito, muito. Pois é. Então a gente vai se formando, né, ao longo da vida. E assim, isso não é fácil, porque sociedade como um todo, família principalmente, religião muitas vezes, o próprio trabalho da gente, vão botando a gente dentro de uma caixa, vão colocando a gente nos padrões sociais. Só que quem falou que eu sou feliz nesse padrão social que você quer que eu seja? Né? Que eu tô bem dessa forma, desse jeito. E aí você vai perdendo, eles vão te engessando tanto dentro de padrões e de crenças e de questões sociais que você vai perdendo a sua autenticidade, vai perdendo a sua liberdade de ser, vai perdendo essa espontaneidade que é tão importante para a gente, né? Então a gente sabe disso, que há anos e isso não mudou, porque nós somos e vivemos como os nossos pais, infelizmente ainda, a gente ainda vive numa sociedade que ainda não estimula a criatividade, que não estimula a pessoa a fazer o que ela está afim de fazer. O seu pai é médico? Vai fazer medicina. É advogado? Vai fazer direito. Não é o que você quer fazer? O que te dá felicidade? O que você gosta?
Né? Não tem um. Né, para começar, o sistema de ensino da gente é uma coisa horrorosa que, né, a gente está estudando coisas que a gente não precisa e fazendo. Tendo experiências horrorosas, duras, né? Eu, por exemplo, sou extremamente humanas, sou ligada à arte, sou ligada à filosofia, à sociologia. Por que eu tive que estudar tanta física e química? Para que eu tive que estudar tanta coisa exata? O importante, ainda mais com calculadora, já existe calculadora, sabe? Eu não preciso saber fórmulas. Então, assim, essa coisa de ter que decorar para ser aceita, para ser aprovada, quando que na realidade eu sou uma pessoa muito melhor. Eu não sou boa em matemática, mas eu sou muito boa em outras coisas. Eu vou ser muito boa em literatura, eu vou ser muito boa em português, eu vou ser muito boa em lidar com o público, em me relacionar com o público. Então, tem tantas outras nuances que você é boa e a gente fica sendo valorizado e engessado dentro de padrões, né? E aí a gente não consegue virar um indivíduo autêntico, e essa é a realidade. E por Então, conta disso, deixa eu só vai falar. lá, pergunta aí que eu tô falando sem parar. É interessante o que você está falando, porque depois a própria sociedade e as organizações cobram de nós criatividade, cobram Exatamente. de nós inovação, mas eu continuo dentro da casinha. Quando eu chego com alguma coisa nova, não, isso não é possível, isso é completamente fora do padrão. Então, por que se fala tanto, se cobra tanto, se a gente não consegue colocar em prática fora dos padrões estabelecidos? Você põe uma vírgula fora, o cara já diz que está fora do padrão, que você não atende, que você não entendeu a cultura da empresa. Que você tá errado, errado, né? Você tá errado. Você não sabe, você é ruim. Você é ruim. E assim, e como é que uma empresa pode exigir criatividade das pessoas se ela não aceita o erro? Sim, sim. Porque a gente só tem como estimular a nossa criatividade se a gente puder errar. Eu posso errar, que aí eu vou lá, errei. Ai, beleza, aprendo com o erro e refaço de uma forma mais criativa e uma forma inovadora. Agora, se eu não posso errar, como é que eu posso ser criativo? Eu vou viver o tempo todo com medo. Medo de errar, medo de fazer, de ser criativo, medo de inovar e sair do padrão. Que aí, se eu saio do padrão, eles não vão aceitar. E se não aceitar, acabou, me manda embora. Então, assim, as empresas dizem que querem criatividade, dizem que querem inovação, mas na hora que entra alguém todo criativo, todo cheio de inovação, peraí, calma, tá tirando a gente da zona de conforto. Então, calma aí já não serve mais. Entende? Eu já passei por isso muitas vezes, inclusive dentro de treinamento, e você sabe até da empresa que eu estou falando, que era uma empresa que eu sempre chegava com, vamos fazer, olha lá que ideia legal, todo mundo. Clarissa, calma, segura a rédea e tal, não sei o quê. E fui, né, botada em geladeira várias vezes, porque eu questionava muito os processos que eu achava que poderiam ter sido de formas mais efetivas, com um olhar diferente que eu tinha deles. E fui para a geladeira 500 vezes por conta disso. Porque toda vez que eu ia lá botar a cara e falar, olha só, por que a gente não faz assim, que é melhor, é mais leve, é mais barato, é mais criativo? Só que sai da caixa. Pois é. É isso. Então, é uma pergunta aquela assim, será que eu sou real para mim ou será que eu vivo uma ficção? Porque a gente vai criando um personagem que não é o que a gente gosta. A gente vai vivendo uma vida que não necessariamente é o nosso. Aí a gente começa a não ter prazer de viver e vai vivendo a vida xoxa, né? A gente cria uma história que a gente acha que é verdadeira pra gente. E aí, será que eu tô convencido de que essa história é real para mim? Eu sou uma pessoa real para mim? Ou eu tenho que fazer tantas desculpas para o universo, eu tenho que dar tantas desculpas para o outro? Não, já larguei a minha autenticidade há muito tempo e nem mais real eu sou para mim. Eu não sou nem uma pessoa que nem eu mais sei quem sou. Por isso a necessidade do autoconhecimento. E até que ponto eu vou me manter nesse jogo neurótico, nesse jogo absurdamente neurótico de fazer tipinho de bonitinha, né? Eu vou fazer tudo certinho, vou ficar de bonitinha para o mundo, para os outros, para o que os outros esperam que eu seja, que eu cumpra dentro da caixa, para ficar recebendo aplausos. E o quanto isso vai influenciar na minha saúde? O quanto eu vou estar bem fisicamente, não é só psicologicamente, não, gente. Sabe, acordar de manhã começa a ser traumático. Vou para o trabalho que eu gosto assim, mais ou menos. Eu vou fazer uma coisa que, sabe, acordar com o marido que eu já não gosto também é a mesma coisa. Eu estou falando de pessoal e profissional. Você olha para o lado, o que eu estou fazendo com esse cara? Sabe? O que eu estou fazendo nesse emprego? O que eu estou fazendo nesse universo? O que isso tem a ver comigo, com o meu propósito?
com o meu propósito. O meu marido, ele me estimula, ele sabe, tá sempre me estimulando a fazer as coisas que eu gosto, ou ele diz que isso não é coisa para mim? Sabe, o ponto, né? Olha para o lado. Será que eu vou manter isso para ficar recebendo aplausos? Será que a minha vaidade e o meu orgulho vão me deixar continuar nisso tudo que vai me travar, que vai me dar problemas de saúde? E a gente começou o live falando já exatamente disso, que para a gente realizar propósito tem que ter saúde. E saúde e propósito tem a ver. A Soraya mandou uma pergunta sobre propósito. Acho legal a gente já colocar, porque se joga lá pro ruim, a gente se perde. O propósito se descobre ou também pode ser definido? O propósito a gente descobre, mas a gente descobre quando a gente entra no processo de autoconhecimento. É uma coisa que a gente já tem, tá lá no fundo da gente. É isso que a gente propõe dentro de um treinamento que no final eu vou falar, que é para a gente descobrir propósito, que normalmente ele já existe dentro da gente, mas se a gente viver nessa loucura, engessado dentro de uma caixa, a gente não consegue ver. Então a gente precisa descascar a cebola, sabe? Vai descascando a cebola e ir até lá no nosso meiozinho, descobrir quem somos. E aí entra a gente descobrir as nossas crenças limitantes, e aí que isso ninguém quer ver, né? Descobrir os meus medos, descobrir meus pontos, minhas fraquezas, também os meus pontos fortes, também os meus talentos. E assim, o legal é você começar a explorar o que você tem de melhor. Para que eu vou ficar? Já descobri que eu sou muito boa nisso aqui. Eu nem vou perder meu tempo olhando para um outro lado que eu sou pouco boa. Então, para que eu vou fazer uma coisa que eu sou pouco boa se eu sou muito boa nisso aqui? Então, eu vou investir toda a minha força e minha direção naquilo que eu gosto. E normalmente são coisas que dão prazer para gente. Né? O propósito da gente, ele tem a ver com fazer bem, se sentir bem, uma coisa que você goste de fazer, que você não sente o tempo passar quando você está fazendo. Mais ou menos quando a gente está fazendo experiencial. Quando a gente está com o público dando treinamento. É uma coisa que a gente não... O tempo passa e, caramba, a gente tem que ficar no cronômetro. Já foi. E tem aquele papo do debriefing maravilhoso que a gente quer dar continuidade porque tá divino, a gente não vê o tempo passar. Entendeu? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Tem uma outra coisa que é legal a gente responder. Será que eu faria isso sem ganhar um centavo? Eu faria. Entendeu? Se a gente fosse... Eu faria, eu faço isso, entendeu? É igual sabe, é igual da aula, eu faço as coisas. Quando eu gosto da coisa, eu vou fazer sem ganhar. É claro que eu vou fazer investindo e quero, porque eu pago contas, eu tenho coisas para pagar. A gente precisa. Mas se você pensar racionalmente na coisa, você faria isso sem ganhar dinheiro? E eu falo, sim. Então, o meu propósito, que é treinamento holístico, treinamento quântico, é você desenvolver pessoas, é você ajudar as pessoas a se libertarem dos padrões e a se reencontrarem. Realmente, isso eu faço com o maior prazer do mundo e não ganharia um centavo por isso, eu faria. E eu costumo... A melhor pergunta que tem. Eu costumo brincar nos treinamentos, né, Clara? Que assim, eu trabalho, eu faço aquilo que eu amo e eu ainda recebo para isso, cara. Exatamente. Quer dizer, eu sou duplamente feliz. Mas é isso que acontece no propósito. Todas as pessoas que estão vivendo os seus propósitos estão vivendo assim e acontece isso. Normalmente as pessoas que vivem os propósitos são muito leves, muito felizes, ganham por isso, então muito tranquilas, né, em relação a isso. Então, eu não sei se respondi a Soraya, eu espero que tenha respondido, né? A gente vai falar um pouquinho. Outra pergunta. Do Lorde. Será que dizer sim ao outro deve ser algo muito raro para então ter valor? Claro que não. É assim, o que eu imagino? Eu acho que a gente tem que dizer sim ao outro se a sua alma está dizendo sim. Agora, se a sua alma não diz sim para aquilo, você não tem que dizer sim. Você tem que respeitar o sim da sua alma. A sua alma tem que estar de acordo com o seu sim. Eu não vou fazer uma coisa que se eu tiver dúvida, se eu tiver, não sei se eu, sabe, não sei se vou, se no sim diz não. No sim diz não porque vai bater de frente com você. Vai bater com seus valores, principalmente com a sua alma, com
com essa coisa que flui. Tudo que você ficar na dúvida, esse sentimento de dúvida, ai, não sei se faço, ai, não sei. Pode você ter certeza que o não é o mais certo. Quando o sim flui, né? Você dizer sim para o outro, vamos fazer isso. O cara te chama para uma coisa, você fala, vamos sim, porque isso é bom para você. Você responde rápido, sim, sabe? Vai, sai. É uma coisa que você deseja. Né? Nem que não seja a ver com propósito, até de fazer, tipo, festa de família na minha casa, eu não ia nenhuma, não tinha saco pra ir, eu falava, não vou, entendeu? Não quero ir. Eu fui sempre muito autêntica a vida inteira, entendeu? Eu me respeito, eu acho que assim, quanto mais eu estudo propósito, eu fico mais feliz, porque eu fui a pessoa mais autêntica que eu conheci a vida inteira. Eu acredito que você imagina isso de mim também, né, Cris? Eu sempre fui muito verdadeira com todo mundo. Sim, sim. Espero que eu tenha respondido ao Lorde. Na verdade, a Soraya disse que você respondeu sim, o Lorde pode pôr aí um sim para nós também, ou não, né? Ou não. Interessante é que às vezes a autenticidade faz com que as pessoas te vejam de uma maneira não muito amistosa, né? Claro. As pessoas acham Sim. que você às vezes é arrogante, que você é pretensiosa, que você Egoísta. né? Então, essa é uma coisa que eu preciso ter em mente também, porque a aceitação de 100% de ser autêntica nem sempre acontece. As pessoas ficam com o pé um pouco atrás com você, né? Então, essa é uma coisa interessante até que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque o que você está falando é assim, demanda de mim uma ação. Eu preciso me descobrir, e isso é uma ação. É a ação de olhar para dentro, é a ação de filtrar, de entender. Eu preciso da ação, porque sem ação eu não tenho resultado. Isso é fato. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, claro. Como é que eu olhar para mim e falar assim, eu estou sendo autêntica, eu estou sendo eu mesma, mas as pessoas começam a não me aceitar. Ou começam a dizer assim, ó, a Cris mudou tanto, tá tão antipática, né? A gente, é assim, eu vou falar uma coisa que eu penso em relação. Na realidade, a gente, quando a gente vive o tempo todo, infelizmente, o ser humano, por conta de educação, por conta dos padrões de educação atuais, eu vou falar de novo sobre isso, que eu acho que tem muito a ver com religião, de como as religiões nos colocam dentro de modelos que a gente tem que seguir. A gente está sempre buscando. É porque não tem. Tenho até uns vídeos para mostrar assim. A gente acaba fazendo coisas para ser aceito. Na realidade, o ser humano busca o tempo todo a aceitação. Na hora que a gente se conhece de verdade, que a gente acredita na gente, no nosso potencial, no nosso feeling, na nossa intuição e começa a saber que a gente está trilhando o nosso caminho, a gente começa a não dar bola mais para aceitação externa. Porque a gente está se aceitando. A aceitação é nossa. Eu confio em mim, eu aceito em mim. E é claro, hoje em dia, você também sabe disso, que a gente já se conhece há muito tempo. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa muito mais leve. Eu sou uma pessoa autêntica, mas eu consigo respeitar muito mais o outro. Eu não chego com o pé na porta. Eu não chego mais com o pé na porta, mas isso ganha na porrada. A galera aprende isso. Se vocês não precisa repetir o erro sabe? Você pode aprender com o erro do outro. O erro do outro é não botar pezinho na porta, é a gentileza, é ser gentil, é ser legal, é ser grato. Sorrisão, ó. Sorrisão entra em qualquer lugar, sabe? Independente da pessoa não ir com a sua cara, mas se você chegar com um sorriso, você já ganha o sorriso do outro, né? Porque sorrir é contagioso. Então, e aí é legal isso. Então, você pode sim, aceitação. Na hora que eu começo a ter certeza do meu propósito, Cris, eu não me interesso muito mais se os outros estão me aceitando, dizendo para mim, essa sua ideia é maluca, isso aí não vai prestar, isso não vai dar certo, porque na realidade o seu foco vai ser em ser feliz. Você está buscando, quando você busca o seu propósito, você está buscando a sua felicidade, é libertador. É É verdade. uma coisa libertadora, sabe? Você buscar o que você gosta e assim, e ter prazer do que você faz, viver, ganhar dinheiro com uma coisa que te dá prazer que você faz, isso é libertador demais. São raras as pessoas no mundo que vivem assim. Inclusive, poucas. Tem até um negócio chamado normose. Eu estudei isso aqui, ó, normose. É uma doença psíquica cuja característica principal é um estado quase hipnótico
que a pessoa acredita que absolutamente tudo é normal. Corrupção é normal, violência é normal, preconceito é normal, contar uma mentirinha é normal, competição é normal, fingimento é normal. Então, assim, aí começa a ansiedade é normal, o medo é normal. Então, as pessoas vivem muito na nossa sociedade em sistema de normose. As pessoas estão achando tudo normal. É normal não ser feliz. Para que ser feliz? É normal não querer ganhar, é normal não ganhar dinheiro nesse país, mas claro que é normal. Tudo depende de você, sabe? Essa normalidade é que tem que acabar na nossa cabeça. É da gente descobrir que sim, não é normal e que eu quero acordar e eu quero uma vida feliz, uma vida fluida, uma filha com dinheiro, com abundância, com prosperidade e com prazer. E por que não pode ser? Se o universo me oferece isso. Isso não é uma coisa do outro mundo, não. O universo é tudo isso. O universo é abundância, é prosperidade, é prazer e é fluidez. E se a gente parar para pensar, Jesus, de novo eu falo desse cara, esse metafísico, que foi o maior metafísico da humanidade, ele falou para a gente há anos atrás, vós sois deuses. Se a gente acreditasse nisso, o que é Deus? Deus é o nome que se dá para o universo, essa energia maravilhosa, criadora de tudo. Eu não estou falando de religião não, gente, por favor, eu estou falando de energia. Sim. E aí, nós somos deuses, ou seja, eu tenho dentro de mim, eu sou um fragmento do universo. Eu tenho tudo que tem no universo, tem dentro de mim. Então, eu tenho que acreditar nisso, porque eu sou Deus, eu posso tudo que eu quero. Eu posso ser feliz, eu posso ser fluida, eu posso ser abundante como o universo é. O universo é tudo, o universo não é belo, não é abundante, não é rico. E por que eu não posso ser se eu tenho um fragmento dele em mim? Né? Eu sou um fractal do universo. Então eu posso ter tudo isso. Eu tenho que ter isso na minha cabeça, acreditar. E não se sentir culpado, né, Clara? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se sentem culpadas porque é porque eu trabalho para ter abundância, para ter, enfim, coisas, inclusive materiais, né? Coisas que me fariam felizes. Eu trabalho para buscar esse meu lado. E aí eu falo assim, ai, poxa vida, né? Tô sendo egoísta, tô me sentindo tão culpada. E as pessoas se culpam. E a partir do momento que elas se culpam, elas deixam de fazer isso. Né? Porque elas se sentem fora do grupo, da aceitação do grupo. Então, é fazer isso sem culpabilidade. Eu acho que... Exatamente. Mas aí que tá, eu acho que quando você começa a despertar para tudo isso, quando você começa a despertar para esse seu autoconhecimento, que aí você, de novo, vou falar, gente, a história de ser egoísta porque você pensa em você, isso é um papo que veio de religião. Entendeu? Em nenhum momento na Bíblia, de qualquer evangelho, de qualquer religião, está dizendo isso para você. Uma coisa assim, não é porque você vai fazer caridade que é importante, etc., dar para o outro, mas é aquele papo do avião. Eu não dou para o outro que eu não tenho. Então eu não posso botar a máscara no outro primeiro para botar depois em mim. Primeiro em mim vou botar a máscara para depois botar no outro. Então tudo na vida é assim. Não é uma questão de egoísmo. É uma questão de que eu tenho que me priorizar. A pessoa que vai ficar comigo pro resto da vida, até eu morrer, sou eu. Entendeu? Então tenho que ser a minha melhor amiga, tem que ser a minha melhor companhia. As coisas têm que ser muito boas para mim, sim. Porque eu tenho que estar muito bem comigo, e que quando eu estou bem comigo, eu fluo isso, eu jogo isso para o mundo. Uhum. Quando eu estou bem, é o papo da saúde no início da live. Quando você está feliz, é o de propósito e felicidade. Quando você está feliz fazendo uma coisa que você gosta, isso vai fluir. E aí é óbvio que você vai contagiar o meio que você vive. Você vai ajudar pessoas que estão em volta, porque você está bem. Porque você está feliz. E não significa que eu tenha que fazer tudo que a pessoa quer para ela ficar feliz. Ela tem que entender que tem o meu limite, né? Eu vou até onde está bom para mim. Eu não vou ficar me forçando a fazer coisas que eu não gosto, porque, sabe? Por quê? Porque eu estou sendo egoísta, então eu sou egoísta. Hoje em dia eu falo, eu sou egoísta com a maior naturalidade, na boa. Eu acho isso lindo eu assumir isso. Sou, porque eu sou a melhor pessoa, a pessoa mais importante da vida sou eu. Então, que seja feita a minha vontade. Verdade. Deixa eu abrir aqui. A gente vive nessa pressão normatizadora, né? Uma pressão que te normatiza, que a gente tem que ser igual, viver na manada, na moda, do jeito, sabe? A gente tem que entrar nesse padrão. Se a gente foge um pouco, começa a pensar do jeito que a gente pensa, as coisas,
sabe? Não, elas perdem sentido. Fala aí que você ia falar. Não, tem uma outra pergunta aqui do Lorde que eu achei bem bacana, tem muito a ver com o que você acabou de falar. Se a alma quer dizer sim a muita gente, até onde isso deve ser reprimido? Eu acho que não deve, né? Se realmente é Se a da alma. alma quer dizer. Não, se a alma quer dizer sim, vai embora, cara. Vai com a alma, exatamente. Entendeu? Porque se a alma tá dizendo sim, é porque você tá feliz. Agora, se você tá na dúvida disso, se você tá fazendo, dizendo sim, porque você tem que fazer, porque você tem que agradar o seu filho, você diz sim porque você tem que agradar, fazer a vontade do filho, você tem que agradar o marido, tem que agradar a esposa, você tem que agradar o chefe, você tem que agradar. Aí começa a complicar. Se você diz o sim da boca para fora, porque a gente está tão normatizado que a gente nem se percebe o quanto a gente já é enquadrado nesse buraco, entendeu? A gente não percebe. Estou falando isso tudo, gente, isso não é nada fácil, não. É um processo que você vai ter que entender ao longo. Você não vai mudar do dia para a noite. Eu estou esperando que essa live ela comece a despertar pensamentos nas pessoas. Que as pessoas tenham vontade de parar para pensar sobre isso. Se isso faz um pouco de sentido para você, começa a pensar sobre isso. Agora, se você está com a alma dizendo sim e que em nenhum momento... Entendeu? Você está dizendo dizer sim para todo mundo? Ok. Agora, isso também não tem muito a ver com propósito, porque o propósito ele não é amplo e uma coisa enorme. O seu propósito, né, é uma coisa que é única para você. Né? Não é possível que você tenha tantos desejos inacreditáveis na sua vida que você... eu quero escrever, quero ser escritor, ótimo. Mas eu também quero trabalhar com decoração, ótimo. Então eu quero também... Então eu vou... Já que eu sou bom, eu vou trabalhar com decoração, vou escrever, vou trabalhar com arquitetura, vou trabalhar com tecnologia. Será que eu vou ser bom em tudo isso? Será que eu vou atender, vou ser perfeito, vou ser legal, eu vou estar feliz fazendo, né? Ou será que de repente eu vou me sobrecarregar e não vou ser bom numa coisa, sabe? Naquilo que eu realmente que é o foco, que é o meu talento maior, né? Porque existe talento, eu acho que você tem que buscar os seus talentos para saber onde você vai focar a sua direção. E aí você faz exercícios para isso. E aí se você tem um foco maior, não é possível que você consiga ser maravilhoso em tudo quanto é área dessas. Em tudo, não dá. Não é para ser assim. É mais ou menos o que eu penso. Eu acho que, pelo que eu estudo de propósito, acho que não é assim. É uma coisa mais de dentro, é uma coisa mais, sabe, única. Ela é tão única que é sua, né? A nossa natureza... ela não se expressa hoje em dia, né? A gente tem que entrar nesse fluxo de realização, né? A gente, na realidade, o universo é todo fluido, né? O universo, tudo vai. Não existe nada, para você ter uma ideia, Cris, não existe nada igual no universo. Nada, nada. Tem coisas muito parecidas, mas não tem nada igual. Então, assim, por que é que a gente tem que ser igual? Então, assim, se o universo não tem nada igual, ele abre as portas para quem é o diferente. Ele é a favor da diferença. O equilíbrio do universo é mantido na diversidade. Então, por que a gente não constrói uma sociedade com diversidade? Por que a gente não aceita, né, o negro, o judeu, o pobre, o branco, o negro, enfim, tem tanta coisa. E a diversidade está aí para isso, para manter o equilíbrio. Se a gente começar a segmentar, a excluir, a gente vai perdendo a graça das coisas. Os talentos estão na diversidade. Isso vale para as empresas. Porque as empresas precisam buscar essa diversidade de pessoas, né? Pessoas mais autênticas, pessoas, né, mais verdadeiras, pessoas mais corajosas, porque quem tem propósito é corajoso, né? E o autoconhecimento é fundamental para isso, para que a gente descubra os nossos talentos, as nossas forças, os nossos valores e as nossas diferenças. A gente precisa saber o que a gente tem de especial no mundo. Porque o mundo, o universo, ele flui com a diferença, então eu preciso saber as minhas diferenças, porque o universo vai me ajudar a fluir. Com certeza ele vai me ajudar. Na hora que eu estiver preservando as minhas diferenças, sendo autêntico, sendo verdadeira comigo mesma, com certeza o universo, eu vou estar em paralelo com o universo, eu vou estar junto com o universo, vou estar na força do universo. E as coisas começam... não sabe por que liga uma ligação, alguém te liga, as coisas acontecem, os telefones tocam. Por que as coisas vão acontecer? Porque você está em fluxo com o universo, você está fazendo o que você gosta. E as coisas começam a abrir as portas para você. O difícil é bancar toda a repressão que você vai ter
de querer ser autêntico, de querer buscar o seu prazer, a sua felicidade. Esse é a grande dificuldade de viver no propósito num país como o nosso. Né? E isso tem a ver realmente com coragem, de bancar as minhas diferenças, de bancar as minhas verdades, porque aí se tornam verdades, são os meus valores, né? São os meus valores que eu vou bancar, porque para isso eu vou estar feliz. Sempre. O propósito tem a ver com felicidade e que tem a ver com saúde, com qualidade de vida. Qualidade de vida é você poder trabalhar com o que você gosta, é você poder arrumar o seu horário, é você poder fazer as coisas do jeito que você gosta. Você pode fazer isso. Pode, você deve fazer isso. Você não precisa ir trabalhar. Agora, a pandemia está mostrando isso. Eu não preciso ficar horas no trânsito para chegar no trabalho. Por que eu não posso ficar em casa brincando com os meus filhos? Faço uma reunião de 1 hora, sabe? Assim, a gente pode otimizar a nossa vida. Pode otimizar. E agora a gente está aprendendo isso. A pandemia, por que eu adoro essa pandemia? Eu falo isso, ninguém me enlouquece. Adoro, ela está fazendo as pessoas pararem para ver isso. Que você pode reorganizar a sua vida e fazer coisas muito mais legais, muito mais bem estruturadas, de uma forma muito mais óbvia, né? Que na realidade é uma coisa meio óbvia, né? Por que eu preciso ficar tanto tempo dentro de um transporte? Por que eu tenho que ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ficar longe da minha família, já chego em casa cansada, não quero brincar com ela? Se eu posso fazer tudo diferente. É a hora da gente se reinventar. É a hora da gente se questionar se eu estou fazendo realmente o que eu quero, o que eu posso. É uma coragem, tem que ter uma coragem para ação, né? Para a gente poder. Olha, a Lore está assim. Beijinhos para você, que você está trazendo assim umas questões ótimas. Ó aqui. Clarissa, o que você considera o mais importante para ampliar o autoconhecimento? Olha, essa pergunta. O mais importante para ampliar. O autoconhecimento. Cara, na realidade, eu acho que na realidade é você se aceitar. Na hora que você começa com o seu processo de autoconhecimento, vem a aceitação. Porque é muito difícil. Não é fácil, porque a gente não é tudo bonitinho. Eu não sou só simpática e linda, gata como eu sou, né? Eu não sou só essa pessoa sorridente. Eu tenho TPM, eu rosno, eu falo, tem várias coisas que não são legais, entendeu? Então, assim, é muito legal a gente se aceitar. Eu acho que o princípio básico é a aceitação de quem eu realmente sou. Mas para fazer isso, você tem muitas coisas para mergulhar dentro de você, né? Você tem que se perdoar de coisas que você fez, você tem que se aceitar comportamento, aceitar seu corpo do jeito que é, a sua beleza do jeito que é, porque todos somos lindos, aceitar o seu externo, aceitar a sua condição de ser, aceitar suas diferenças e assim os seus pontos fracos. Você pode olhar para eles, assim, eu nem olho muito eu olho, tá, eles estão ali, eu não foco mais nele. Mas você tem que conhecer para poder conhecer tudo, para poder saber assim, o que eu não quero ser. O que eu não quero ser. Isso é importante. Entendeu? Não, isso eu não quero mais. Isso eu não quero ser e é por aí. Entendeu? Que aí é o caminho para se autoconhecer, mas é o que eu não quero. O que eu não quero começa por aí. Eu sei muito de coisa que eu quero. Agora, e o que eu não quero? Será que eu sei? E será que eu estou abrindo mão disso para poder ser feliz? Que isso é importante, né? É um resgate para a nossa criatividade, para a nossa flexibilidade, para a nossa imaginação, uma vontade de aprender a fazer diferente. Tudo isso vem nessa busca de autoconhecimento para você chegar ao seu propósito. Né? São características essenciais nesse processo. Né? Para você se sentir empoderado, você tem que se engajar, passar por esses momentos de transição e mudança, saber que nem todo mundo vai bater palma para você, aliás, a maioria não vai, entendeu? Não vai. Vai dar errado, hein? Isso vai dar errado, hein? Olha lá, hein? Isso não vai dar certo, tô te falando, hein? Você vai ouvir muito mais o não, muito mais a rejeição do que aprovação. E aí vai de encontro tudo que a gente já vive, né? Que o povo tá sempre buscando aceitação, né? Eu vou fumar porque todo mundo fuma, eu vou beber porque todo mundo bebe, eu não posso ser a careta, eu não posso ser a chata, não, sabe? Assim, aí fica todo mundo buscando esse tipo de coisa, se aceito, se aceito, se aceito, entendeu? E aí que eu tô feliz com esse processo, né? Aprender a dizer não para aquilo que você tem que aprender a dizer não para aquilo que eu não sou. Sabe, eu não sou isso, então não vou fazer, não quero isso, não sou isso, sabe? Botar orgulho no teu, assim, eu quero isso.
É o meu propósito, é a minha felicidade acima de tudo, né? Saber fazer isso. E aí sim, com milhões de técnicas, você despertar para novos talentos, tem os seus mais vigorosos, mas você tem outros que você pode puxar, pegar as suas forças e trabalhar elas muito, né? Fazer várias. O que que eu posso potencializar em mim? E eu botar o holofote ali para potencializar. Tem coisas que eu acho que é pouquinho, mas eu posso transformar numa grande coisa. Em vez de eu ficar focando várias coisas e olhando também coisas que eu não sou boa, foca no talento, potencializa ali e vai embora, minha filha. Se joga, vai na fluidez. É igual entrar no rio, entrar na corrente do rio. Quando você vai no teu talento, você vai. Você não está nadando contra a maré. Você está indo porque você é muito mais fácil você fazer coisas dentro do seu talento. Você tem mais paciência, você tem mais comprometimento, Claro. mais né, essa coisa. Você vai com mais, sabe? Você se dedica mais. É dedicação, é comprometimento, é verdade. Então você tem que buscar isso em seus talentos e focar neles. E tem a ver com a autenticidade nesse momento. Quando eu deixo fluir, eu estou sendo autêntica. Não tem como, não dá para enganar. Porque, na verdade, assim, vem de mim, brota, né? O universo ajuda e eu acabo sendo mais autêntica verdadeiramente. Não é isso, Clara? Exatamente. 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 É o que eu falei. O universo, ele gosta da diferença, ele gosta, ele é fluido. Então, assim, ele precisa, se você entrar, não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, que você vai indo contra. Ah, por que que eu invisto, nunca dá, nada meu dá certo, eu não ganho dinheiro? Porque eu não faço o que eu gosto, porque eu não faço com prazer verdadeiro, porque não é visceral, porque não é do meu coração. Entendeu? Então eu vou investir numa coisa que eu não vou ganhar dinheiro, que eu não vou fazer sucesso, que não vai fazer nada. Lá e vai acabar, não é isso? Vai. Não, mas ó, ainda tem a É. última perguntinha aqui, cara. Ô, Clá, pera um pouquinho aí. Clarissa, você. Não, eu tenho coisa dessa para falar. Então, ó, peraí. Peraí. Como é Ah, que é? qual é a Você pergunta? considera que o fato de você se dedicar ao ao bem-estar de outras pessoas, os idosos, está ligado a ter conseguido fazer com que você mesmo. Ai, putz, grilo. O que você Pô, mas defende nesta live? Ela pergunta. como é que é? É o Lorde, outra vez? Ah, Você tá está ligado a ter conseguido fazer com você mesma o que defende aqui nesta live? Acredito que sim, com certeza. Na realidade, eu hoje cheguei aqui porque é o meu caminho, né? Sem sombra de dúvida. Meu grande projeto agora, maior, é fazer um projeto de ajudar, mas não só os idosos mais velhos e que tem. Eu quero começar nos 50 a mais, né? É ajudar pessoas a se encontrar a partir dos 50 a mais. Porque tirar essa galera que está aí já a vida inteira no sufoco de viver mal, para tentar resgatar, porque como a gente tem longevidade hoje em dia, você está com 50, você vai ter pelo menos mais 40, mais 50 anos hoje em dia. Então tem muita coisa ainda para viver. Então é essa galera que eu quero ajudar a se reachar, se reencontrar, né? Se reinventar. Bem legal. E ligado à empresa, Cris, é muito importante a gente falar disso, porque a Omni é uma empresa de consultoria, é muito importante as empresas. Por que é importante as empresas pensarem sobre isso? Porque é importante a gente saber os sonhos, os propósitos das pessoas que trabalham com a gente. Né? Se elas têm os mesmos propósitos, elas vão trabalhar com mais compromisso, elas vão arriscar mais, elas vão ser mais criativas, elas vão ser mais inovadoras. Então, se as empresas ficarem ligadas no que aonde que aquele cara é melhor, o que aquele cara quer fazer, em vez de ficar tentando formatar ele, botar dentro de um padrão e deixar ele fluir, se as empresas se abrirem mais a isso, um sonho que se sonha só pode se transformar, tornar um sonho que se sonha só em um sonho que se sonha junto. Então, os sonhos pessoais das pessoas, às vezes, elas não têm como bancar, mas, de repente, ela e a empresa, elas vão caminhar juntos e buscar essas pessoas que caminham nos mesmos valores da empresa. E a mesma coisa a pessoa vai para uma empresa e, de repente, a empresa não comunga dos valores dela, ela não vai aguentar ficar lá, ou vai por conta de grana, mas vai viver infeliz. Então, assim, as empresas têm que cuidar de propósitos, sim, né? E, por sorte, a Omni Eventos... ela tem um programa que fala sobre isso, que faz isso. Se chama MECA. O MECA se chama Máxima Expansão
da consciência e do autoconhecimento. Uhum. Que parece que é uma coisa muito holística, só para uma coisa pessoal, mas é justamente para levantar as atividades, mudança de mindset da equipe, despertar uma mente positiva na equipe, despertar uma nova forma de ver a vida para desafios, cultivar, falar para elas que elas podem errar, porque elas no erro elas vão acertar muito mais e vão virar muito mais vão ficar muito mais inovadoras e criativas. Então, assim, é um programa holístico comportamental que a gente tem, é comigo. Delícia! É meu esse programa. E é justamente isso tudo que a gente trabalha. A gente trabalha essa questão de positivismo, de juntar os valores da empresa, juntar o movimento da empresa, as equipes, né? As equipes têm talentos diferentes, têm diversidade, é harmonizar essa diversidade dentro de propósitos em comum. Isso é fundamental para que as empresas, agora, depois desse processo todo, se reinventem de uma forma diferente, uma forma mais autêntica. Né? Então, na realidade, assim, se de tudo em uma hora eu conseguir falar o que é propósito e o que é importante, eu só espero de verdade que fique aqui uma mensagem. Né? Busquem a sua felicidade, busquem os seus propósitos de verdade. Né? Não falem só sim para a vida e não para você. Busque dizer sim para a sua alma, né? Sim para os seus projetos, sem medo, sem problema de culpa, sem essa, sabe? E esquece essa aceitação externa, sabe? Para com isso, porque você é tão bom, você tem tantos talentos, tem tanta coisa boa dentro de você, que você não precisa ficar o tempo todo com essa aceitação do universo, agradando todo mundo. Para começar, como dizia Nelson Rodrigues, né? Como é que ele falava, Nelson Rodrigues? A unanimidade é burra, né? Ou seja, eu não tenho que agradar todo mundo. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, né? Porque é burrice. Existe a diversidade no mundo para isso. Então eu espero só que eu tenha soltado uma centelha, que as pessoas consigam já parar para pensar, para olhar para suas vidas, para saber se elas realmente estão sendo felizes ou se elas estão vivendo dentro de um padrão, se isso está confortável, se isso está dando ansiedade, se isso está trazendo medo, se isso está trazendo angústia, ou se realmente eu estou feliz do jeito que eu estou. Porque eu tenho dúvidas, né? As pessoas estão entrando nessa coisa do piloto automático, vão vivendo dentro de um piloto automático, dentro de um processo automático, e esquecem de ver se realmente estão felizes. Acha normal, a história do normal. É normal, meu filho tem problema, meu filho é um pentelho, é um aborrecente, meu marido é um chato, não me estimula em nada. Ah, normal, é assim mesmo, sabe? É normal não ganhar dinheiro, é normal não ser feliz. Não é, gente, não é. O universo quer todo mundo. A gente está aqui, a nossa missão é evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que ser feliz. A gente tem que fazer o que a gente gosta, acreditar no que a gente gosta. Até porque os caras que vivem com propósito, eles são pessoas muito vivas, viscerais, são atentos demais às coisas, porque detalhes podem modificar dentro do projeto dele. Eles convencem muito bem os outros, porque eles acreditam, né? O propósito deles é a verdade dele. Então ele vai convencer muito melhor, ele vai falar muito melhor, porque aquilo é uma verdade interna. Por isso essa importância de você se autoconhecer. Na hora que você entrar, o caminho sempre é para dentro. O caminho nunca é para fora. O caminho não está no externo. O caminho está para dentro. E quanto mais eu for para dentro, quanto mais eu me reconhecer, quanto mais eu ficar amiga de mim, minha queridinha, me beijar, me abraçar, ter afeto por mim, pelas minhas ideias. Né? Claro. Me acarinhar. Me gente, amar. é esse o processo. É isso. Não para com essa história de que é para o outro. Sou eu, gente. Sabe? É para mim. Né? Só assim eu vou evoluir. Eu não estou aqui no mundo para ajudar ninguém a viver bem, para facilitar a vida de ninguém. As pessoas têm que entender isso. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para ajudar a filha a se resolver, a marido se resolver, a todo mundo se resolver. Não, eu não tenho que resolver a vida de ninguém. Eu tenho que estar feliz comigo. Eu feliz comigo consigo ajudar os outros melhor. Sempre, sempre. Então por isso a importância, né? Esse pessoal do propósito não tem medo de cair e levantar. Sabe por quê? Porque tudo bem, o erro faz parte. A gente tem que botar isso na nossa... Nós somos humanos e vamos errar. Mas o propósito é acima de... A nossa felicidade é acima de tudo. O pessoal está colocando aí que é uma live que fala muito sobre coragem, que você é uma pessoa muito corajosa, e
né? Eu acho que quem te conhece sabe dessa coragem, dessa coisa que vem de você e que acaba efetivamente mudando o cenário das pessoas que estão em volta. As pessoas que estão perto de você acabam se sentindo corajosas também, né? E mostrar essa coragem é fantástico, é mostrar força interna. E para isso, realmente, eu preciso gostar de mim, eu preciso me amar, porque assim eu aprendo a conviver com o outro, né? A viver, enfim, a compartilhar. Então, eu acho que, assim, perfeito, Clara, amei de novo, vou ficar muito triste, porque já está acabando, né? E aí, daqui a pouco, o pessoal começa a me dar toque, tá acabando. E a Cris não para de falar, nem a Clarissa, porque juntou as duas Tá ali, tudo ó. bem, deixa o Instagram encerrar a gente. Ele acaba com a gente, não tem pra ele cai com a live. E ele vai fazer isso já já. Querida, olha, super obrigado. Obrigada de coração, né? A gente continua aí trabalhando juntas, eu acho que isso é muito bacana. Uma coisa que nós temos oportunidade de fazer no nosso trabalho é efetivamente a gente gostar de si mesmo. Né? Eu acho que no nosso dia a dia nós aprendemos isso, né? O experiencial traz isso. Esse nosso trabalho, assim, mostra que eu preciso gostar de mim primeiro para depois gostar do outro, senão realmente a coisa fica muito, muito, muito difícil, né? A vida fica difícil, tomar decisões fica difícil. Então, assim, te agradeço muito, né? A gente vai se encontrar aí mais uns dias. Tem link... tá no título, é isso? No título da live você clica lá para falar como é que foi a live, o que você achou, enfim, né? Vai lá, diz o que você achou disso tudo, dá opinião. E traz aí novos assuntos. Olha, por que vocês não fazem uma live de X, Y, Z? Enfim, eu Por acho que favor. é isso, lá, né? Comunicação para começar, né? A gente já sabe que a gente tem que fazer uma de comunicação. Perfeito. Mas entre outras coisas. Bem, né? E aí a gente Sim. começa assim, claro, na atividade já, a gente já erra logo no começo e depois já adentra com o assunto, que é para a coisa ficar mais... mais ou menos como a gente faz no experiencial. Vamos fazer uma live experiencial, fazendo e acontecendo, entendeu? Que é, né? A gente aqui é ao vivo, não tem jeito. Não dá. Fazer aprender. A coisa boa é a gente se dá o direito de errar, que foi uma coisa que você falou muito. Dar o direito de errar. Eu posso errar e aprender com o erro. Próxima live, então, Cláudia Starek, dia 12, ok? Tema, o ponto cego da liderança, ok? Ui, beleza. É a autoliderança. Começa por aí. Vai marcar mais aí, vamos ver outras datas aí para Clarissa voltar com esse assunto, que é um assunto super extenso. E a gente vai fazer, sim, alguns outros encontros. Tá bom, gente? Ok. Obrigada, Omni, pela oportunidade. Obrigada, Omni, pela oportunidade. A Cris, minha amada parceira de trabalho, que eu amo tanto. Thalita, que tá aí no background aí, total. Todo mundo que fez perguntas, todo mundo que assistiu, todo mundo que estava aqui com a gente. Gratidão enorme. E por favor, falem da live, recomendem, ouçam lá, digam o que vocês acharam bom, o que vocês não acharam bom. Eu preciso de feedback, feedback é uma coisa saudável. Fala essa mulher, cala a boca, você fala demais. Fala, por favor, dê os seus feedbacks e peçam assuntos para a gente poder fazer live, porque é muito legal ficar aqui eu e Cris batendo papo. Muito. Gente, obrigada. Se amem mais. Tchau. Amor. Beijo. Te amo, Cris. Também te amo, Cláudia.